Glória a Deus. Agora oficialmente um bom dia para os meus amados. Obrigado por vocês estarem aqui. E hoje Deus tem uma palavra para nós no livro de Filipenses. Filipenses, no capítulo 2. Apesar de que a gente vai contextualizar o livro de Filipenses, entender quais eram os problemas que estavam acontecendo na igreja de Filipos. Então diz assim a palavra de Deus aqui, livro de Filipenses, capítulo 2, verso 1 diz: Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Vamos orar então, vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por este dia, por mais esta manhã, por mais este domingo. Senhor, encha o nosso coração do Teu Espírito, da Tua presença, e que possamos, Pai, compreender os Teus objetivos, as Tuas palavras, o recado que o Senhor deixou para nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, a igreja aqui o livro de Filipenses trata da igreja de Filipos. Uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele escreve uma carta que é considerada a carta da alegria, porque lá no final, lá no capítulo 4, ele vai dizer: alegrai-vos, e novamente vos digo, alegrai-vos. Então, veja que Paulo, esta carta, ela tinha alguns particulares nesta carta. Ele estava agradecido pela ajuda que a igreja ela deu a ele. Então, Paulo agradece isso logo no capítulo número 1. E Paulo também faz exortações à igreja de Filipos por conta dos problemas que estavam cercando aquela igreja, e problemas que, pelo incrível que pareça, são comuns também à igreja nos nossos dias, porque a humanidade ainda é a mesma. O pecado que habita no coração do homem ainda é o mesmo. Todas as prescrições que Deus fez para cada um de nós na palavra de Deus está valendo desde que o mundo é mundo, desde que o Evangelho, através do Senhor Jesus Cristo, foi pregado. Ele, então, vai mostrando quais são as dificuldades e quais são os perigos que envolvem a nossa fé. A nossa fé, ela está cercada de perigos. E aí, então, Paulo, que amava esta igreja, ele escreve essa carta procurando alertar esta igreja de todos esses perigos. E um dos perigos que estavam acontecendo ali
era o perigo da falta de unidade na igreja. Haviam pessoas brigando na igreja. Será que isso aí é algo incomum? Não é incomum. As pessoas, elas são divergentes às vezes. Mas o que a gente precisa de ter em mente é que as nossas divergências, elas não podem extrapolar todo o amor que nós precisamos ter uns pelos outros. Porque se eu deixar que a minha divergência ou a minha objeção extrapole o sentido do amor, da compaixão, da graça, que precisa estar presente entre nós, então estaremos aí nos colocando em situação de erro. E assim estava a igreja de Filipos. A igreja, lá, os filipenses, eles tinham duas pessoas na igreja, estavam brigando. Lá no capítulo 4, Paulo vai dizer, olha, eu rogo a Evódia e a Síntique que andem concordantemente, ou seja, elas não estavam se concordando, ou não estavam concordando uma com a outra, e elas estavam em oposição. Então, Paulo, ele traz uma palavra firme, uma palavra forte em cima disso, para que esse amor, essa compaixão, e ele vai expressar isso aqui muito bem no capítulo 2, conforme nós lemos. Então, vejam que a falta de união pode trazer prejuízos grandes à igreja, como tem trazido prejuízos neste dia. Então, ele fala assim, se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, e assim por diante. Então, vamos ver que a igreja de Filipos estava passando, ou ela estava deixando a desejar nesse quesito, nesse ponto. E aí o motivo da carta. A carta aos Filipenses, ela tem vários motivos, mas um dos motivos que a gente decidiu trazer nesta manhã é esse, que a gente não vive sem unidade. Se nós percebermos como que o mundo está lá fora, nós vamos perceber que o mundo nos ataca. O mundo tem uma solução sem Cristo para cada um dos problemas que a vida traz. Então, o mundo sempre vai ter ou vai tentar te trazer uma resposta que não envolva Deus, que tire Jesus Cristo disso. Então, vejam que a falta de unidade, ela nos enfraquece, ela nos deixa mais fracos, ela não nos deixa mais fortes, ela vai nos deixar mais fracos. Então, a falta de unidade na igreja era algo visível e algo que o apóstolo estava denunciando. Porque por qual outro motivo ele escreveria tais palavras, não é verdade, irmãos? Então, vejam que hoje nós percebemos que no nosso meio, tanto no nosso meio quanto na sociedade, de um modo geral, nós estamos constantemente sendo treinados a sermos individualistas, a cuidarmos dos nossos assuntos e não se importar com as outras pessoas, não se importar com os motivos do outro. Os nossos motivos para essa sociedade, eles são sempre como os mais importantes. Se você, por exemplo, você que vive lá no prédio onde você vive, ou no condomínio onde você vive, as pessoas querem ser o primeiro da vez. Na hora de sair do estacionamento, tira o seu carro da minha frente porque eu quero passar. E é assim que a sociedade hoje ela está vivendo. Um individualismo muito grande. E isso traz falta de unidade. A unidade, ela nos consolida. Ela nos traz mais possibilidade de fazer grandes coisas, grandes obras. Com unidade, a Igreja Aliança, ela pode muito bem fazer uma nova congregação,
uma nova igreja, com a unidade, nós podemos ir muito longe. Geralmente, o inimigo vai buscar separar as pessoas, sejam através de divergências, através de opiniões, através de interesses pessoais. Então, veja que Paulo vai dizer, olha, não faça nada por ambição egoísta, ou seja, visando os seus próprios interesses. Quando vivemos em comunidade, o nosso irmão, ele sempre assume um lugar de maior importância. Quando você vai entrar na igreja e tem várias pessoas para entrar, o que você faz? Opa, pode passar à minha frente, vai você primeiro. Aí o outro vai dizer, não, vai você. Então, percebam que esse espírito é o que Paulo está buscando trazer de volta para a igreja ali em Filipenses, dos Filipenses. Então, amados, a falta de unidade, percebendo aqui que, sendo esta palavra de Deus, a unidade é algo que Deus quer para nós. Se não fosse, Ele não mencionaria isso na sua palavra. A palavra de Deus traz esse conselho. Por que Ele traria um conselho para nós que fosse inútil, que não tivesse nenhuma aplicação para nós, para a igreja e para o futuro da igreja? Então, veja que ele vai aqui fazendo com uma espécie de indagação, né? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Veja que nós estamos aqui lutando, ou a igreja estava lutando para manter esses elos que a tornavam uma igreja mais forte. Uma igreja mais forte é uma igreja que trabalha em cima da cordialidade, do amor, da compaixão, da graça. Quando uma pessoa chega de fora, ferida, destruída, ela vai encontrar aqui um ambiente, então, acolhedor. Vai se sentir em casa. Ele vai pensar, bem, aqui existem pessoas que são acolhedoras, pessoas amáveis. Agora, esses princípios, irmãos, eles nascem naturalmente no ser humano? A gente sabe que não. Esses princípios, esses valores, eles não nascem no ser humano de um modo natural. Nós temos que nos esforçar para que a gente se torne esta pessoa amável, cordial, uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa que demonstre ali o fruto do Espírito em ação na sua vida. Então percebam que essas coisas, elas não nascem em árvore. Você vai ter que cultivar isso no seu coração. Você vai ter que querer isso. Você vai ter que querer ser essa pessoa. E por que nós queremos isso? Porque nós queremos agradar a Deus acima de tudo. Porque se eu for um homem cruel, um homem sem compaixão, sem graça, como que eu vou, então, influenciar a sociedade positivamente? Essa é uma questão importante que nós temos que refletir. Quando nós abandonamos isso e percebemos que lá do lado de fora as pessoas não prezam mais por isso. Cada um está preocupado com o seu, com a sua parte, com aquilo que lhe afeta, em fazer com que a sua própria vontade prevaleça sobre a vontade dos outros. A igreja do Senhor é diferente. A igreja, ela vai trabalhar como? Ela vai trabalhar buscando a concordância. Se o irmão
não concorda, eu tenho que ouvir ele. Eu tenho que saber por que ele não está concordando com o que eu estou fazendo ou com aquilo que eu estou acreditando. Isso não pode virar um cabo de guerra. E na igreja aqui em Filipos estava acontecendo isso. Estavam brigando. Estavam também, no capítulo 3, Paulo diz, cuidado com os cães. E aqui ele traz uma palavra bem dura para aquele tempo. Cuidado com os cães, cuidado com aqueles que estão aí tentando ensinar vocês coisas diferentes da que eu ensinei a vocês. É o que ele está querendo dizer. E muitas vezes esses ensinos estranhos tentam invadir a igreja, invadir as nossas consciências. Por isso que dentro do coração do cristão, ele precisa povoar esse coração com as palavras de Deus, com aquilo que vem do coração de Deus. Tudo aquilo que sai da boca de Deus. Vejam que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo aquilo que procede da boca de Deus. Então, a unidade, irmãos, é algo que precisamos considerar, e considerar bastante, porque se eu estou traçando um caminho que me afasta da unidade, eu preciso me questionar. Se eu estou rebelde demais, se eu estou com uma visão completamente individualista, eu preciso refrear isso. E essa é um dever que eu tenho, eu como cristão, nós como cristãos. Se eu estou extrapolando, eu preciso pisar no freio, eu preciso repensar, eu preciso orar, eu preciso reequilibrar o coração. Às vezes o ímpeto nosso ímpeto, ele pode nos fazer errar. Ele pode nos fazer errar. E cabe a cada um de nós refrear os seus instintos. Um segundo ponto também que Paulo está trazendo nesta carta, e ele está falando isso também neste mesmo capítulo, é sobre a humildade. Bem, a humildade é muito difícil tentar encarar a vida cristã desconsiderando a humildade. Porque, veja, ele mostra aqui o exemplo de Jesus. Ele fala assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E aí ele vai dizendo, embora sendo Deus, não considerou, ou seja, humildade. Você imagina se a gente tivesse alguns poderes um pouquinho diferente dos demais. Será que nós teríamos essa humildade que temos? Ou será que nós não iríamos estufar o peito e considerar a si mesmo como alguém superior ao outro? Eu faço parte de uma classe cristã que é superior a você, que não tem esse mesmo poder que eu tenho. Já saímos da humildade aí. Então percebam que o nosso Senhor, que sendo homem e sendo Deus, humilhou-se a si mesmo. Ou seja, ele não fez questão de que esta posição que ele tinha fosse um impedimento para que as pessoas o seguissem. Então, seja um líder, seja um oficial da igreja, seja um servo que está trabalhando secularmente fora da igreja, a humildade tem que fazer parte do nosso coração. Temos que ser humildes. Não podemos chegar com as nossas patentes no ombro dizendo, olha, eu sou o tal. Não. Nós sempre vamos valorizar a outra pessoa. Jesus tinha esse coração. Veja que Jesus, ele diz, olha, aqui ele fala sobre Jesus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens.
servo. No reino de Deus, o maior é quem serve. Jesus mesmo falou, no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Se nós assumirmos uma postura de chefe, de chefão, já viram? Aquelas pessoas que têm chefofobia. Se assumirmos essa posição, nós já estamos estragando tudo. Precisamos de ter humildade. Jesus, ele foi o maior líder que nós já conhecemos. Mas Jesus tinha humildade. Jesus tinha essa característica. E isso é uma coisa que a gente também não aprende sozinho. Nós precisamos de querer aprender isso. O interessante da fé cristã é que tudo que você vai construindo em seu coração e que você recebe a ajuda de Deus para isso, você tem que querer. Nós não estamos falando aqui no triunfo da sua vontade. Não estamos falando aqui de que você está buscando mérito por ser quem você é. Mas, na verdade, nós precisamos de querer isso. Precisamos de querer. Porque isso não vem do nada. Eu nasci humilde, eu nasci assim, bonzinho. Eu nasci cheio de compaixão. A natureza humana não é assim. A natureza humana, ela quer subjugar o outro. Ela quer conquistar na força. Ela quer subjugar as pessoas. Mas, quando nós nos deparamos com o Evangelho de Cristo, nós vamos perceber que Deus, ele vai por uma outra órbita. Ele vai por um outro caminho. E isso é muito bom para nós. Porque vai refreando a nossa natureza corrompida. Então, Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E, às vezes, irmãos, aqui é tão interessante essa questão de obediência, né? Aí eu pergunto aqui, você se considera uma pessoa obediente? Se considera uma pessoa obediente? Eu sou obediente. O que me solicitar dentro do que for correto, eu estou aí para obedecer. É difícil, às vezes a nossa vontade, ela bate de frente com a necessidade de obedecer. Imagine, certa vez eu li um livro de Otmani, é Autoridade Espiritual, o nome do livro. E o Otmani falava sobre a obediência à autoridade. E sem a obediência, pense que toda uma estrutura de comando ela é quebrada. Se cada um dos que estão dentro do exército de Deus começar a agir sem obediência, esse exército vai começar a desmoronar. Ele vai perder toda a sua eficácia, todo o seu poder de combate, estará comprometido por causa da desobediência. O soldado não obedece o seu comandante de alta patente, e assim por diante, vai perder a batalha. Porque não tem um exército que vença a batalha sem uma coordenação firme. E nós estamos esquecendo disso. A igreja do Senhor, ela não pode combater a ela mesma. Às vezes, irmãos, eu percebo isso nas redes sociais. Eu sei que tudo aquilo que não está correto precisa ser denunciado. Só que eu tenho percebido em alto grau pastores combatendo pastores, pastores criticando pastores nas redes sociais. E para isso eu daria a seguinte sugestão: se você é amigo do fulano e está insatisfeito com o que ele está fazendo, ligue para ele. Fale com ele diretamente. Porque o que a gente tem observado? Eu não aprovo o que o irmão fala, então eu vou para a rede social e digo isso para a rede social, como se eu estivesse falando diretamente para ele. É diretamente, mas muitas pessoas estarão julgando aquela questão sem conhecimento de causa, e nós não podemos viver dessa maneira. Isso é falta de unidade. Isso é falta
realmente de um propósito maior. Obviamente que existem erros que precisam ser denunciados, mas quando se trata de pessoas, se você tem um problema com alguém, você tem que ir a essa pessoa. Não pode ir ao vizinho, ao outro irmão, e fala para um e fala para outro. Resolva com a pessoa. Vai ficar muito mais fácil, sim. Vai trazer menos estrago à nossa fé. Então, a obediência é um fator importante, irmãos. Obediência. E olha, com a carga que nós estamos recebendo de vários veículos que estão à nossa volta, você pode ver que os protagonistas, poucos deles são humildes. Os protagonistas de séries, de filmes, tudo aquilo que as pessoas estão maratonando hoje, exemplos que elas vão vendo todos os dias, estão excluindo a humildade, estão excluindo a obediência, estão excluindo a fidelidade, e estão exaltando a individualidade. Eu consigo sozinho. Teve um dia que eu estava vendo um filme e havia uma situação perigosa para um policial e não faria muita diferença se ele chamasse o reforço, para que o reforço chegasse e ele, então, com segurança, entrasse para capturar aquele contraventor. Mas é aquela síndrome do herói. Eu não posso esperar o reforço, eu vou entrar sozinho. Então, as pessoas estão fazendo isso. Elas estão achando que nós somos heróis. Nós podemos resolver tudo sozinhos. Podemos matar no peito e dizer, eu vou, porque eu não preciso de ninguém. Quando, na verdade, isso é um prejuízo muito grande para nós. Então, Paulo, ele traz essa carta singela, nos mostrando todos esses pontos importantes. Quando Paulo, ele diz aqui, por exemplo, cuidado, nós já falamos isso, mas vale repetir, cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, capítulo 3. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Então percebam que quando nós abrimos a porta para ensinamentos estranhos aos ensinamentos de Cristo, nós corremos perigo. A nossa fé corre perigo. A minha saúde espiritual corre perigo. Porque a cada geração, irmãos, se formos perceber, nós deveríamos estarmos mais fortes como igreja do Senhor. Existem muitos lugares em que as igrejas estão crescendo muito, mas existem lugares que não. Existem lugares que a igreja não tem ou não é visível o poder de Deus operando ali. Embora esse poder exista, embora esse poder esteja à nossa disposição, mas nós estamos vendo que, por alguma razão, nós temos visto coisas que estão chegando, que não faz parte daquilo que Deus quer de nós. Quando o assunto é humildade, quando o assunto é obediência, quando o assunto é unidade, aí parece que a gente não quer ouvir isso. Nós queremos um culto bem divertido, bem cheio de cores, bem cheio de luzes. Não tem nada de errado com isso, tá? Pode ser divertido, pode ser, mas a prioridade é realmente desenvolvermos esses princípios em nossos corações. Obediência, humildade, unidade, santidade, todo esse conjunto de coisas que estão a nosso dispor na presença de Deus. E veja que aqui, conforme nós falamos,
O apóstolo Paulo, ele fala no que nós devemos pensar no capítulo 4. No capítulo 4, ele faz menção de quais são, do que nós precisamos perseguir em nossos corações, em nossas mentes. Ele diz assim, lá no 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for agradável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, irmãos, quantas vezes no nosso dia a dia permitimos que os nossos pensamentos, eles começam a vagar. Muitas vezes nós estamos dentro do nosso campo da imaginação, brigando com alguém, ou nós estamos zangados com alguém, nós temos alguma memória que nos tira a alegria e nos leva para um lugar espiritual de inconformação, de raiva, de ódio. A palavra de Deus diz que nós precisamos levar todos os nossos pensamentos em obediência a Cristo. Então veja que os pensamentos, eles voam numa velocidade muito grande. Talvez não possamos medir essa velocidade. Mas eu posso muito bem, após aquele pensamento ter chegado à minha mente, ao meu coração, eu posso dizer, Senhor, leva esse pensamento cativo em obediência ao Senhor. Eu posso fazer isso. E então eu vou me livrando daquela cadeia de pensamentos que podem me levar para um lugar de angústia, um lugar de depressão, um lugar onde eu não quero estar e não devo estar. Então percebam, amados, que Paulo, ao levar esta carta, a carta à igreja de Filipenses, ele traz conselhos que estão ecoando há séculos. E esses conselhos ainda são importantes hoje. Ainda fazem a diferença para os nossos corações no dia de hoje. Não podemos abandonar a palavra de Deus e deixar a vida seguir solta. Precisa haver uma intenção de nossos corações para aprender, para relembrar, para desaprender aquilo que eu aprendi de errado e começar a aprender aquilo que é certo, aquilo que vai me levar a uma vida gloriosa na presença de Deus. Não me gloriando em mim mesmo, mas me gloriando em Deus, que é o autor da minha fé. Amém, amados? Que a graça de Deus possa encontrar no nosso coração abrigo para essas palavras, porque são as palavras do nosso Deus. Vamos orar, vamos baixar as nossas cabeças e falar com o nosso Deus. Querido Senhor, aqui está a Tua palavra e aqui estão os nossos corações, Pai. O Senhor é Deus que inspirou o Teu Filho a escrever estas palavras para que elas chegassem até nós hoje. Senhor, que estas palavras encontrem abrigo no nosso coração, encontrem morada no nosso coração e que elas sejam capazes, Pai, de mudar, Senhor, a nossa forma de viver, de encarar a vida cristã. Abençoe a Tua igreja, abençoe Teus filhos, nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos.